Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para juntos louvarmos o nome do nosso Deus nesta noite. E nesse momento nós vamos orar, buscando a direção de Deus. Apesar da chuva forte que cai, né, nós estamos aqui, os irmãos conseguiram chegar. Nós vamos orar nesse momento. Ó Senhor, louvado seja teu nome, Deus. Tu és o Senhor de toda a terra. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Te agradecemos por esta chuva que cai e traz refrigério para a terra. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, que nesta noite aqui, neste lugar, o teu nome seja engrandecido, o
nome de Jesus seja louvado. E nós experimentemos assim da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor. Abençoe cada irmão que aqui se encontra, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo seja feito, direcionado pelo teu Espírito Santo, que habita em nós e opera em nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, o nosso Salvador, a quem oramos. Amém e amém. Irmãos, nós temos aí o Salmo de número 29. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Todos estão com o boletim? Aí, isso. Eu vou ler o verso 1 e o 2. A congregação lê o 3 e o 4. E depois nós vamos louvar a Deus com o hino 228 do Inário para o Culto Cristão. A Deus demos glória. Diz a palavra do Senhor: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Irmãos, eu tive o privilégio de contemplar isso. O que vocês acabaram de ler diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Quando eu estive lá em Foz do Iguaçu, eu tive a oportunidade de conhecer as cataratas do Iguaçu. E não tem como contemplar aquele lugar sem você parar um momento e falar e orar ao Senhor, louvar. Foi algo grandioso, irmãos. Vendo aquelas cheias, aquelas cataratas, aquelas águas, o barulho das águas. Não tem como você viver, experimentar, contemplar uma imagem daquela e não louvar esse Deus majestoso. Deus, Ele é digno, Ele é poderoso. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Deus é maravilhoso, Ele é criador de tudo isso. Nós podemos então engrandecer, eu e a Alessandra, parar ali no meio das cataratas. É que a gente não vai postar, tirar foto orando assim, para dar aquela imagem de espiritualidade. Não. A gente não precisa disso. Nosso coração ali naquele momento ali exaltou o nome de Deus, agradecendo a Deus e louvando pela criação. Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é tremendo. Vamos dar a Deus a glória devida. Eu quero convidar a congregação a se colocar de pé para juntos nós louvarmos a Deus com o hino. A Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a
a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória, a Deus demos glória por ter enviado Jesus Cristo, seu Filho bendito, para se entregar na cruz do Calvário por nós. A Deus demos glória. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. A Deus demos glória. A Deus damos a honra devida que Ele merece. E nesse momento nós vamos fazer uma leitura bíblica de Efésios capítulo 2. Esse texto que tem uma mensagem profunda para nós. Nós que estávamos longe, agora estamos perto, pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, a quem nós damos glória, glória. Nós vamos fazer essa leitura. Eu vou ler o versículo 13 e 14, a congregação vai ler o 15 e o 16, e eu lerei o 17 e o 18. Diz a palavra de Deus: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Congregação, continua. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dois homens, fazendo a paz, pela
evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome de Jesus. Ó Deus, nós Amém, louvamos Jesus. o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Tu recebas a adoração do teu povo que se reúne nesta noite, nesse lugar, Pai. Que sejamos tocados, impactados pela tua presença aqui, Senhor, neste lugar. Nós cremos que o Senhor está aqui, porque o teu Espírito que habita em nós testifica com o nosso Espírito que nós somos teus filhos, e onde os teus filhos se reúnem no nome de Jesus, o Senhor ali estará também. Ó Deus, que a tua presença aqui traga alento, que a tua presença aqui, Senhor, traga paz, traga refrigério, traga esperança, traga transformação, renovo. Ó Senhor, em nome de Jesus, visita cada coração nesta hora, cada mente, repreenda inquietação, perturbação. Ó Deus, em nome de Jesus, dê alento, paz, refrigério, pois Tu és o nosso pastor, o nosso Senhor, aquele que cuida de nós, aquele que desfez a inimizade. Por meio de Jesus nós temos paz, paz contigo, ó Pai, e podemos também desfrutar da paz entre nós, um corpo que chama igreja. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Abençoe os irmãos do louvor, cada palavra cantada, cada nota tocada, que o Teu nome seja engrandecido. No nome de Jesus nós oramos, amém. Dá boa noite. Alguns irmãos chegaram, dá boa noite para o teu irmão que está do teu lado aí, ó. Boa noite, meu irmão. Aperta a mão dele, abençoa a vida dele, dá um abraço nele. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto Louvado você seja Deus. cumprimenta o teu irmão, vamos continuar louvando, exaltando o nome de Jesus. Você tem liberdade nesta noite para sair do seu lugar. Dê um abraço bem forte no seu irmão, pois estaremos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a nossa alegria é porque Ele ressuscitou. Ele não ficou preso naquela cruz e nem naquela tumba. Vamos louvar, vamos nos alegrar, declarando que o sangue de Jesus é o que nos liberta de todo mal. Louve ao Senhor com palmas. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Obrigado, Jesus. Declare mais uma vez: seu sangue, Seu sangue, sua cruz,
me levam de volta pra Deus. Sua morte, Sua morte, sua vida, Sua vida, as trevas Ele já venceu. Oh, seu amor me conquistou. Sou eterno herdeiro. O véu se rasgou, Sua luz em mim brilhou, Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Somente as vozes. Sei que na sala eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala, sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. sei que na sala do trono está, Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. E a palavra de Isaías 53 se cumpriu em Jesus, quando a palavra diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos louvar ao Senhor, declarando que esse herói dos heróis, Ele levou o meu e o seu pecado, amém? Vamos adorar ao Senhor. Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Mesmo sofrendo, Ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte e levou sobre si os meus pecados. Ele deixou sua glória no céu, Ele deixou sua glória no céu, veio revelar a luz, o sol da justiça. Ele se
ensinou a verdade, o amor, provou do beijo da morte, se entregou em meu lugar. Mesmo sofrendo, ele não reclamou, olhou pro céu e pediu por quem? Pela humanidade. Naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte e levou sobre si os meus pecados. Vamos declarar mais uma vez. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Mesmo sofrendo, ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte e levou sobre si os meus pecados. Os meus pecados, ele levou, ele levou os meus pecados. Você pode aplaudir bem forte o Senhor nesta noite. Oh, aleluias, porque aquele grito que foi dado na cruz, quando Jesus falou, está consumado, ali ele decretava a vitória do seu povo. Ele venceu sobre a morte e junto com ele herdamos a vida eterna. Adore o Senhor nesse momento. Enquanto estivermos louvando, você tem a liberdade de trazer sua vida, seus dízimos e seu altar nesta noite. Traga ao altar do Senhor nesta noite, principalmente a sua vida, colocando em adoração ao Senhor. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado.
preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Você é livre. Está consumado. O Senhor te livrou. O Senhor te livrou. Está consumado. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Por sua graça, pelo seu amor e misericórdia, se entregou na cruz, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo, esmagado e servido. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Tu és o filho de Davi. Filho de Davi, eu preciso de um o príncipe da paz. Tem misericórdia de mim. O Deus Emmanuel, o Deus conosco. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu ressuscitaste ao terceiro dia. O Senhor não ficou preso naquela cruz. Ele ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. E nessa noite estaremos relembrando o Teu sacrifício na cruz, Senhor. Porque mesmo sem merecer, Tu entregaste, Senhor, o Teu Filho na cruz do Calvário, Senhor, para a redenção da humanidade, para que viéssemos entender o plano da salvação. O
o Senhor não merecia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos corações nesta noite que reconhecem o teu sacrifício na cruz, Senhor, e rendem graças a ti, Senhor, porque aquele sangue que escorreu daquela cruz lavou as nossas iniquidades e os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que vive em nossos corações, fazendo com que nós venhamos a reconhecer a nossa condição de pobre homem pecador. Continua, Senhor, habitando no meio do teu povo. Cumpra-se a tua promessa, Senhor, de que o teu Espírito habita em cada um de nós. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, possam ser tocados por esse Espírito, o Espírito da verdade, que nos liberta de todo o mal, de todo o pecado. Obrigado, Filho de Davi. Obrigado porque verdadeiramente tu tens cuidado de cada um de nós. E a tua igreja te rende glórias nesta noite, reconhecendo a tua soberania sobre as nossas vidas, porque sem ti nós nada podemos fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez. Rendemos graças a ti. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, Fez um caminho por onde eu não poderia ir. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, que maravilha adorar o Senhor com louvores. Não dá vontade de parar, não é verdade? Não dá vontade de parar. Nesse momento, eu creio que tem uma palavra da parte de Deus, da palavra de Deus, para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor nesta noite, e eu quero te convidar a refletir sobre a temática na mesa, sentando-se à mesa com Jesus, na mesa com Jesus. Então, nós vamos ler Marcos capítulo 14, deixa eu tirar, porque é para longe, aí eu enxergo agora, eu não vou precisar ler ali. Marcos capítulo 14, a partir do verso 12, nós vamos fazer a seguinte leitura, até o verso 31. A temática é sentando-se à mesa com Jesus.
ou se você quiser pensar, na mesa com Jesus. Diz a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 14 a 31, Jesus já está caminhando já para a cruz, já está próximo, ele já está na semana aí da sua morte. Diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 31. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos seus discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que hoje, nesta noite, ainda que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida, e nós cremos que a Tua palavra é viva. E enquanto a líamos, certamente a Tua verdade saltou aos nossos olhos. Enquanto a líamos, certamente o Teu Espírito Santo que habita em nós nos confrontou, nos revelou algo precioso. Ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, eu creio, foi preparada uma mensagem para esta noite. E aquilo que for do homem, Senhor, não permita que o Teu povo leve, deixe no coração, mas aquilo que vem de Ti,
ó Deus, que possa frutificar na vida, na mente, no coração de cada filho teu que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, amém. Sentando-se à mesa com Jesus. Meus irmãos, hoje é dia de ceia do Senhor, e aqui no texto a Páscoa estava para ser comemorada, comer o cordeiro pascal ali, né? E a Páscoa para os cristãos foi substituída pela ceia do Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. Com a ressurreição de Jesus, nós passamos a comemorar a Páscoa no domingo. Então, hoje, nós cristãos celebramos a Páscoa como a ressurreição de Jesus, aquele que obteve vitória contra a morte, sobre a morte, e Ele é a nossa esperança de vida, até quando nós partirmos deste mundo, nós temos a esperança que um dia nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou, e receberemos o corpo como Jesus recebeu. Jesus é a primícia dos que dormem, então Ele é a nossa esperança de vida e de vida eterna. Então nós comemoramos a Páscoa no domingo, que é a ressurreição de Jesus. Os judeus, eles comemoravam a Páscoa, tem um tempo, tinha um mês certo, tinha o dia certo, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu gostaria de falar para você nesta noite, que essa Páscoa que eles comemoravam, trazia à memória a libertação deste povo, da escravidão do Egito, a libertação desse povo, quando o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos no Egito, mas aquela casa que estava marcada pelo sangue do cordeiro, o cordeiro pascal, o anjo passava batido, não entrava naquela casa. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Todo aquele que tem a marca de Jesus, que foi lavado, banhado, mergulhado pelo sangue de Jesus, irmão, tem esperança de vida eterna. Sobre ele não tem nenhuma maldição. Acabou, foram quebradas as maldições. Em Jesus, no sangue de Jesus, nós temos a libertação, a verdadeira libertação, que não é de um jugo de escravidão, de um homem sobre o homem, é a libertação do poder das trevas. Em Jesus nós temos esta libertação. Assim, irmãos, eu gostaria de, nesta noite que vamos celebrar a ceia do Senhor, eu gostaria de destacar algumas verdades da mesa, quando nós estamos na mesa, a mesa com o Senhor. Mas antes de destacar essas verdades reveladas no texto, eu quero contar para você uma experiência pessoal minha, pessoal, claro, pessoal é minha, né? Não pode ser uma experiência pessoal sua. Vou contar a minha história, né? Aquilo que eu vivi. Quando eu era seminarista, estava terminando meu curso de teologia lá no Seminário do Sul, onde eu e o pastor Jonathan estudamos. No final do meu curso, a gente tinha que apresentar um tal de TCC. Naquele tempo era monografia, que numa aula eu perguntei à professora, professora, como é que eu vou fazer a minha mamografia? Né? Eu falei, mamografia quem faz é mulher, é monografia o termo certo. Ah, tá bom, professor. Aí fui orientado a fazer. O meu orientador do meu TCC, da minha monografia, foi o pastor Luiz Roberto, hoje pastor da Igreja Batista Memorial da Tijuca. De manhã eu falei sobre o pastor Xavier. Pastor Xavier foi o meu examinador também, era pastor na Igreja Batista Memorial da Tijuca. Hoje quem está lá é o pastor Luiz Roberto, que veio de São Paulo e assumiu. Esse pastor, ele era meu professor de Novo Testamento no seminário, e eu estava fazendo a minha conclusão, meu trabalho de conclusão de curso, e ele era o meu orientador. Isso é só para você entender o que é mesa, E ele falou comigo, Emerson, vai lá na minha casa.
marcou um horário comigo. Eu fui até a casa dele. Ele morava no seminário, tinha a casa dos professores, e eu fui na casa dele. Bati lá, eu falei, cara, a gente já vai desacreditado. O cara vai me atender na casa dele, ou já está desacreditado. Ele estava me aguardando. Quando eu bati, ele, ô Emerson, que bom que você veio. Fui na hora certa. Falei, professor, que eu vim aqui, o senhor tinha marcado com o senhor. Ele, sim, entra. Me convidou para entrar, sentou ao meu lado no sofá, eu levei o meu material, ele olhou, rabiscou. A orientação não demorou 10 minutos, ele leu tudo rápido, fez as orientações, anotou o que eu precisava fazer, me conversou comigo e falou o seguinte, chega, Emerson, aqui, está aqui, faça essas observações no trabalho, agora você vai embora? Não, agora vem tomar um café comigo. A esposa dele estava preparando um café. Falei, café, quando fala café, o que é que você pensa? Café, literalmente, uma xícara, um copo, com a metade de café, você vai tomar o café e vai embora. Ele foi, me convidou, entrou na cozinha, era uma copa, lá as casas no seminário eram enormes, tanto é que elas se tornaram a Junta de Missões Nacionais, ou a Junta de Missões Mundiais e Casa dos Missionários, escritório, de tão grande que era. A copa enorme, tinha uma mesa enorme, também ele tinha filho pra caramba, né? Uma mesa enorme, quando eu olhei para a mesa, a esposa dele tinha preparado uma baita mesa, isso para me receber. Ele falou, senta aí, vamos conversar, como é que você está? Do que você precisa? Como é que está a sua vida? E ali na mesa, sentado à mesa com aquele pastor e professor, nós tivemos a oportunidade de compartilhar a vida. Ele compartilhou a vida dele, a esposa dele compartilhou, o cuidado que eles têm. E ali eu aprendi algo, a importância da mesa. Porque na mesa, irmãos, acontecem coisas incríveis. Eu não estou falando hoje, na minha casa não tinha mesa, a gente não tinha o costume de sentar à mesa, a gente pegava o prato, sentava na sala e via televisão, era assim. Mas a importância de uma mesa, onde você senta e ali você compartilha. Nós compartilhamos a vida, eu e ele, e eu aprendi tantas coisas ali. E hoje eu quero trazer, dessa experiência eu quero trazer para cá, para ter a experiência da mesa, na mesa com Jesus. O que acontece, meus irmãos? Na mesa com Jesus, a intimidade. Quando nós estamos na mesa com Jesus, a intimidade, a alegria. O texto diz que eles comiam juntos lá. O texto que nós lemos fala que na mesa, quando eles estavam juntos, eles comiam. Então, ali a intimidade. Na mesa a alegria, a intimidade. Na mesa a oportunidade de compartilhar. Jesus compartilhou a vida dele com os seus discípulos na mesa. Seus discípulos ficaram preocupados. Na mesa a oportunidade de compartilhar. Na mesa com Jesus nós compartilhamos, porque a mesa é um lugar de intimidade, é um lugar de troca, é um lugar onde você abre seu coração. Quantos irmãos eu já fui visitar e eles têm o prazer de colocar uma mesa, e ali a gente senta, conversa, ficamos inquietos por algumas questões, mas enfim, no final nós oramos e entregamos a Deus. Na mesa com Jesus, então, a intimidade, a alegria. Eles comiam. Quem come triste, irmão? Na verdade, na tristeza você perde até a fome, não é verdade? Então, comida é bom, a gente come e a gente fica feliz, alegre. E eles comiam juntos, tinha intimidade. Na mesa tem isso. Na mesa nós vimos que também há compartilhamentos, nós compartilhamos a vida, e Jesus, conforme nós lemos no texto, Jesus compartilhou a vida, seus discípulos compartilharam algumas questões também com ele,
preocupações, inquietações. Na mesa temos isso. Na mesa nós também temos, na mesa com Jesus, nós também temos revelações. Jesus, nessa intimidade, nesse compartilhar, Jesus revela o seu propósito. Jesus faz revelações. E aí eu chego a uma conclusão, que a falta de intimidade com Jesus leva as pessoas, e muitas pessoas, a conhecerem pouco de Deus, porque não sentam-se à mesa com Jesus, não buscam intimidade com Jesus, não compartilham nada com Jesus, não tem revelação. Se você não tem intimidade com Jesus, você vai saber pouco sobre Ele, sobre o que Ele pode fazer. Então, na mesa essas coisas, mas eu gostaria, nesta noite, diante do texto que nós lemos, falar sobre 5 verdades que esse texto nos revela, 5 revelações nesse texto. E a primeira revelação na mesa com Jesus é que a obediência, irmãos, a obediência é uma chave, não é a chave, é uma chave, porque nós temos várias chaves, é uma chave. Chave serve para quê, irmãos? Para abrir portas. Então, a obediência, a primeira verdade que eu destaco é que a obediência é uma chave para experimentar o propósito de Deus. Você quer experimentar o propósito de Deus? Seja obediente. Seja obediente. Obediência é chave, é uma chave para você experimentar. É uma chave que abre portas para você experimentar. Está repreendido, mas está repreendido mesmo. Então, a obediência é uma chave para você experimentar o propósito de Deus. Obediência. Muitas pessoas não estão experimentando o propósito de Deus porque não estão vivendo uma vida de obediência a Deus. No texto que nós lemos, nos versículos 12 ao 16, nós temos a seguinte experiência. Os discípulos perguntam a Jesus: onde nós vamos comer a Páscoa? Onde o Senhor vai comer a Páscoa? E Jesus deu todo de direcionamento. Jesus orientou tudo. Jesus sabia como tudo ia acontecer. Orientou seus discípulos. Ele, no versículo 16, o que aconteceu? Os discípulos saíram, quer dizer, obedeceram, foram à cidade, viveram o movimento, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, eles acharam tudo como Jesus havia falado, ensinado, mostrado para eles. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que não estão experimentando coisas que Deus revelou na sua palavra, porque estão vivendo na desobediência. Querem experimentar, mas não querem se mover, não querem dar o passo, querem continuar na mesma situação que se encontra. E o texto mostra que Jesus orientou os seus discípulos, falou que eles deveriam ir à cidade, e lá havia um homem com cântaro, e esse homem com cântaro
ele ia levá-los até ao homem, o lugar onde eles iam preparar a Páscoa, e ia falar com o dono do lugar, que Jesus iria preparar a Páscoa ali. E eles foram, o texto diz que eles saíram, foram à cidade, e viram, e acharam tudo como Jesus havia dito, e então eles prepararam a Páscoa. Muitos crentes, eu estou falando de crente, não estou falando de incrédulo, estou falando de crente, não estão vendo as maravilhas de Jesus, não estão experimentando o que Jesus prometeu, o que Jesus direcionou, porque não querem sair de onde estão. Elas querem ver maravilhas, mas não querem se mover. Então saiba, se você quiser experimentar o propósito de Deus, ver maravilhas, uma das chaves é a obediência. Seja obediente, irmãos, seja obediente. Quando seguimos as orientações de Jesus, Ele não nos decepciona. Você crê nisso? Segundo ensinamento que a gente vê nesse texto, a intimidade é um convite para quem é discípulo e não para espectador. Não é somente para quem vê. Intimidade com Jesus é um convite para quem é discípulo, quem segue a Jesus, não é para espectador. Só vai sentar à mesa com Jesus quem é discípulo. Espectador observa e critica. Os versículos 22 ao 26 mostra isso. A ênfase no verso 23 que diz: a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Intimidade é para discípulo, não para espectador. Tem muita gente que vai à igreja, que somente observa, mas que não é discípulo. E Jesus quer ter intimidade com seus discípulos. Então, se você é apenas um espectador, receba Jesus, abra seu coração, busque Jesus, entrega-se a Jesus e senta-se à mesa com Jesus, porque sentar à mesa, ter intimidade com Jesus, é coisa de discípulo para discípulo, e não para espectador. Nesta noite Jesus nos convida a isso, a viver intimidade, não ficar somente observando, não somente contemplar e ver. Ele nos chama para intimidade. E quem são os discípulos de Jesus? Quem são os discípulos? Eu me gabo porque eu sou discípulo? De jeito nenhum, irmão. Pela graça o Senhor me salvou. Isso não vem das minhas obras, é dom de Deus, é graça. Pela fé, diante da palavra que eu ouvi, eu respondi, porque o Espírito de Deus tocou meu coração, tocou a minha vida, e eu não vi outra opção senão me render e me entregar a Jesus. Quem são os discípulos? Discípulos são pessoas que foram chamadas por Jesus e responderam sim. Todos os discípulos, Jesus escolheu, antes de escolher, subiu ao monte, orou, desceu do monte, escolheu 12. Escolheu 12. 12 que na jornada ele falou: ei, você, vem, segue-me, deixaram tudo e seguiram. Ei, você, segue-me, deixou tudo e seguiu. Outro, sentado na coletoria, segue-me, deixou tudo e seguiu. Discípulo é aquele que responde sim ao chamado de Jesus.
pessoas que são alimentadas por Jesus e têm comunhão com Ele. Discípulos são essas pessoas. Discípulos são pessoas que foram lavadas, perdoadas pelo sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. São esses que pela fé creem nesse sacrifício. Discípulos. Então, segunda verdade que eu gostaria que você entendesse nesta noite, diante do texto que nós lemos, é que intimidade é um convite para quem é discípulo e não para espectador. O desejo de Jesus não é somente que você seja um observador, não é que você seja um observador, porque o observador, ele está condenado. Jesus quer intimidade, e intimidade é com o discípulo, com aqueles que o seguem. Somente os seguidores de Jesus sentam-se à mesa com Ele. Somente aqueles que pela fé creram em Jesus como seu único, suficiente Salvador, vivem em obediência a Ele, buscam ter intimidade com Jesus. A terceira verdade que eu gostaria de destacar nesta noite é que a frustração é uma companheira em potencial. A frustração é uma companheira em potencial. Todos nós nos frustramos com alguma coisa. E a causa das nossas frustrações é porque nós depositamos no outro uma expectativa muito além do que aquela pessoa possa responder. Nós exigimos muito do outro, e quando ela falha, o que acontece? Nós ficamos frustrados. Você me decepcionou, eu não esperava que você fizesse isso comigo. Saiba de uma coisa, a frustração é sua companheira, ela estará sempre ao teu lado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso porque quem é que vai te frustrar? São as pessoas mais próximas de você. São seus filhos, é o seu esposo, é a sua esposa, são os seus irmãos, são os seus amigos, são as pessoas que estão no seu trabalho. E tudo isso acontece porque nós esperamos muito daquela pessoa, mais do que ela pode nos dar. E aí nós precisamos entender apenas que a frustração é a nossa companheira, ela vai nos acompanhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim foi com Jesus, sendo que Jesus não ficou frustrado. O texto do versículos 17 ao 20, nós temos aí na mesa com Jesus, nós temos intimidade, nós temos obediência, nós temos frustração nossa. Entender que a frustração é uma companheira nossa. E Jesus, no versículo 17 ao 20, aqui, nos mostra que às vezes nós vamos caminhar durante a nossa vida, no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar onde você se relaciona, tem outra pessoa. Nós vamos caminhar com pessoas que se dizem amigos, que fazem tudo por você, e por alguma dificuldade que elas encontrarem, ou por alguma outra ambição, elas vão te trair, elas vão te deixar na mão, elas vão te abandonar. Pessoas que falarão para você assim: meu irmão, estou fechado contigo, sabe? Mas vai te dar uma rasteira, vai falar mal de você, e isso vai causar o que em nós? Decepção. Eu não esperava que você faria isso comigo. Saiba de uma coisa, irmãos, frustração, ela vai estar nos acompanhando durante toda a nossa vida. Seu filho vai te decepcionar em um determinado momento, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã,
seu pastor. Não esperava isso do senhor, pastor. Sim. Sim. Você precisa entender que a frustração é nossa companheira, em potencial. Porque assim aconteceu. Jesus, no versículo 17 ao 20, revela ali: um de vocês vão me trair. Jesus caminhava com eles. Jesus sabia tudo que ia acontecer. E Jesus revela ali, na mesa, na intimidade: um de vocês vai me trair. Começou a preocupação: e aí, vai ser eu, Senhor? Jesus revela: aquele que mete a mão comigo no prato. O traidor é revelado. O traidor é revelado. E quem fica frustrado? Quem fica decepcionado? Jesus não. Nós ficamos. A frustração é uma companheira. A decepção é uma companheira. Mas tem a quarta verdade que você precisa saber, que é o conhecimento do plano de Deus levará você a entender que a fragilidade das pessoas não podem te fazer desprezá-las. Por mais que as pessoas te decepcionem, você precisa aprender o seguinte: você não pode desprezá-las. Porque quando você despreza essas pessoas que te decepcionam, você se iguala a elas. A pessoa que faz mal a você e você retribui o mal, você se iguala a elas. Se porventura, durante a sua história de vida, alguém fizer alguma coisa contra você, vai chegar alguém e vai falar assim: poxa, você vai dar mole? Vai deixar isso acontecer assim? Faz isso. E você vai responder da seguinte maneira: eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ela. Se eu fizer isso, eu serei igual a essa pessoa. Saiba, meus irmãos, saibam que o conhecimento do plano de Deus, se você conhece o plano de Deus, esse conhecimento que você tem do plano de Deus, esse conhecimento levará você a entender que a fragilidade das pessoas não podem te fazer desprezá-las. Você vai entender: as pessoas são frágeis, as pessoas falham, assim como eu também falho. Os versículos 27 ao 31 mostra isso. Jesus revela o que ia acontecer. Jesus, no versículo 27 diz: e Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro e os discípulos concordaram: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Todos afirmaram isso. E no versículo 50, olha o que aconteceu. Jesus é preso, e o versículo 50 diz assim, depois da prisão de Jesus: então todos o deixaram e fugiram. Todos deixaram e fugiram. Eles não entenderam o projeto. Jesus falava o tempo todo, mas eles não entendiam, não compreendiam. E Jesus então, conhecendo a fragilidade de cada um, Jesus revela: vocês vão me abandonar, eu serei uma pedra de tropeço para vocês, vocês esperam coisas demasiadamente de mim, mas quando eu morrer, vocês vão me abandonar. Eles falaram: jamais. Jesus, já prevendo isso, falou: depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês.
eu irei adiante de vocês, eu não vou abandonar vocês, por mais que vocês fracassem, eu não vou abandonar vocês. Por mais que você, meu irmão e minha irmã, venha fracassar em algum momento da sua vida, na sua caminhada com Jesus, você que confessa o nome de Jesus, você que fica maravilhada e maravilhado com Jesus, quando as coisas apertam, a dificuldade chega, você nega, saiba que Jesus, Ele não desprezará você. Por mais que você o abandone, por mais que você o negue, por mais que você o deixe, Jesus, Ele não desprezará você. Então, se você conhece o plano de Deus, sabe que Jesus morreu, ressuscitou, para te dar vida eterna, para te dar um novo sentido para a sua vida. As dificuldades chegarão, sim, o aperto vai chegar, mas você vai entender que ainda que as pessoas te frustrem, você não vai desprezá-las, porque Jesus não desprezou nenhum de seus discípulos. Jesus não desprezou nenhum. Então, confie no plano de Deus, confie. Se alguém fracassou com você, se alguém te decepcionou, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão da igreja, se alguém falhou com você, fracassou com você, confie no plano de Deus. Deus não falha, e perdoe aqueles que falharam com você, perdoe aqueles que te decepcionaram, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria, irmãos, Jesus não desistiu de seus discípulos. Ele sabia que ele seria abandonado, mas ele sabia também que ele ia ressuscitar dentre os mortos, e ia diante dos discípulos, ia recuperá-los, ia trazê-los de volta. Na mesa com Jesus, nós precisamos entender que a revelação do plano de Deus e o conhecimento nos leva a entender que as pessoas são frágeis, mas o fato delas serem frágeis, nós não podemos desprezá-las. Despreze ninguém não, tiver que perdoar, perdoe. Em último lugar, eu quero dizer para vocês, a última lição, a última verdade desse texto, a mesa com Jesus, é que as dificuldades não podem apagar as promessas, que no fim tudo vai dar certo. A promessa que Jesus fez aqui na mesa, na intimidade, no compartilhar, é que nós vamos passar por dificuldades, mas no fim tudo vai dar certo. Vira para o teu irmão nesse momento e fala para ele: passaremos por dificuldades, mas no fim tudo vai dar certo. Está com medo? Não, porque ninguém quer passar por dificuldades, né? Talvez você esteja passando por dificuldades nesta noite, mas fala para ele: no fim tudo vai dar certo. No fim tudo vai dar certo. A minha esperança está no verso 27. Ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Vai ter um momento, vai ter esse momento, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. É promessa. O túmulo não pôde conter Jesus, a revelação foi dada aos discípulos. A promessa de dificuldade, mas também a promessa que no fim tudo vai dar certo, porque Jesus venceu a morte, e você também pode vencer.
confiando em Jesus. Então tenha a sua esperança em Jesus. Jesus conhece todos os seus discípulos, sabe como eles são, sabe como você é, e Ele vai consertar tudo, Ele vai restaurar tudo. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Na mesa com Jesus, então, a obediência. Diante da obediência, nós contemplamos o propósito de Deus. Na mesa com Jesus é intimidade. Intimidade é para discípulo, não para espectador. Seja discípulo, viva como discípulo, busque intimidade, busque a mesa. Na mesa com Jesus, eu posso entender que eu posso frustrar alguém, alguém pode me frustrar, que a frustração será minha companheira. Na mesa com Jesus, eu tenho a revelação do conhecimento do plano de Deus, e passo a entender que as pessoas são tão frágeis como eu, e por isso eu não posso desprezá-las quando elas falharem comigo, porque o meu Salvador não desprezou. Na mesa com Jesus, a revelação que as dificuldades não podem apagar as promessas, que no fim tudo vai dar certo. Nesta noite, eu quero convidar você para a mesa com Jesus, para intimidade, para uma vida de obediência, para conhecer o projeto de Deus, buscar cada dia mais ter intimidade. Quero convidar você a viver as promessas, que o que você passar hoje não é o fim, no final tudo vai dar certo. Tenha esperança em Jesus, que Deus te abençoe. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Deixa eu descer aqui, varão. E nessa celebração aqui, que eu já convidei, falei diante da palavra, a mesa, sentando-se à mesa, todos são convidados a participar, todos que confessaram Jesus como Salvador e Senhor, e que foram batizados, são convidados a participar. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Você vai fazer um exame da sua vida, ninguém vai ficar olhando para você, não. E coma e beba do pão e do cálice. É um autoexame que você faz. Saiba que Jesus, Ele morreu por todos os nossos pecados, e na mesa com Jesus há esperança, que aquilo que você está vivendo hoje, talvez uma perturbação, uma inquietação, uma frustração, isso não pode apagar as promessas, que no final tudo vai dar certo. Jesus prometeu vida e vida eterna. Quero convidar os diáconos, convidar o pastor Jonathan também, que venha até aqui à frente, por favor. Nós temos os elementos da ceia do Senhor. Nós temos o pão e o vinho. O pão que simboliza o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo, que foi dado por nós, para a remissão de pecados, o sangue. E nesse momento, irmãos, é um memorial, nós estamos trazendo, celebrando que Jesus morreu por nossos pecados, para nos dar vida eterna, e somos convidados a comer, participar dessa ceia, comer do seu corpo, beber do seu sangue, porque nós temos comunhão com Jesus. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E nesse momento nós vamos orar. Eu vou pedir o pastor Jonathan que ore.
agradecendo a Deus por esses dois elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho. Você participe desse momento, lembrando-se do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, para te trazer esperança de vida, para ter intimidade contigo, para te dar a paz com Deus. Pastor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos deste, noite que nós louvamos, adoramos, exaltamos o Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus. Essa noite que tanto choveu, Pai, por volta do início do culto, muitos irmãos não conseguiram chegar, mas nós estamos aqui para louvar e exaltar o Teu santo nome. Graças te damos pelo privilégio que nós temos de trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na Segunda Igreja Batista de Piedade. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de pertencer à igreja, ao corpo de Cristo Jesus. Graças te dou, Pai, porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Enquanto estivermos louvando a Deus com esse cântico, os irmãos estarão, diáconos estarão distribuindo os elementos da ceia do Senhor. Seu sol leva-me além, todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Com exceção dos irmãos da parte do louvor e dos diáconos, alguém deixou de receber algum dos elementos da ceia do Senhor? Todos receberam? Amém.
Irmãos, as orientações acerca da ceia do Senhor, os irmãos já conhecem, mas eu vou recitar o que o apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto, como deveria participar da ceia, essa ceia deve ser celebrada, mas eu vou enfatizar apenas o verso 23 em diante, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Em memória, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o corpo dele que foi ali massacrado pelos nossos pecados. Comamos todos deste pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a volta do Senhor até que Ele venha. Em memória mesmo, a esse sangue derramado por nós, que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus. Bebamos todos deste cálice. Senhor, muito obrigado pela tua bondade revelada nesta noite, nos dando o privilégio, a oportunidade de nos sentarmos à mesa contigo e desfrutar dessa intimidade da mesa. Muito obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nenhuma condenação há mais sobre a nossa vida, porque Jesus nos justifica e nós te louvamos por isso. Fomos salvos, lavados, remidos, resgatados pelo sangue de Jesus, o preço pago na cruz, pela nossa libertação, pela nossa salvação, e nós te agradecemos por isso, e continuaremos firmes, sustentados pela tua graça, cumprindo os teus propósitos, anunciando a morte, a ressurreição de Jesus, e que Ele vai voltar até a volta de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, o Senhor fortaleça a tua igreja, que essa igreja seja um referencial, que essa igreja seja um coração neste lugar que pulsa a vida. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada família da tua igreja, fortalecendo-os, dando graça, renovando as forças a cada momento, ajudando-os nas lutas, e que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado na vida e nos lares do teu povo. E agora, Deus, nos leve para casa, nos dê uma semana abençoada na tua presença. Abençoe, Deus, tudo que vamos fazer nesta semana, que na quarta-feira a tua igreja se reúna aqui para te louvar, para orar, para se derramar diante de ti,
para compartilhar as lutas e as conquistas, para ouvir a tua palavra. Ó Deus, abençoe também, Deus, as células que se reunirão esta semana, cada encontro, que seja edificante, impactante, transformador, e que vidas venham se aproximar de Ti. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, entregando esse culto ao Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre toda a igreja de Cristo, aqui e espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o culto desta noite, lembrando a vocês que na quarta-feira nós estaremos aqui, e é importante você estar, você que pode estar, venha orar, tenha a intenção de estar e experimentar aquilo que Deus tem preparado para vocês. Que Deus abençoe, que tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos diáconos. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Deus o abençoe. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cura dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, conhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Irmãos, nós temos pizza hoje, pizza, lá na cantina. Na direção da MCM temos pizza, tá bom? E eu quero também dizer para vocês que a irmã Simone, a mãe da Carol, aquela... A Simone está ali, ela é a mãe da Carol, tá bom? Depois dê um abraço nela, tá bom? Deus abençoe.